Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Então hoje eu quero falar um pouco de cura e amanhã a gente fala de libertação, no nível de liderança, né? Quem achou, diga achei. Vocês são muito bons de Bíblia. Está escrito assim a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o rei daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga o que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e eu vou te pagar tudo. Ele, porém, não quis. Antes mandou encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, se encheram de tristeza e foram declarar ao rei tudo o que se passou. Então o rei, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o rei o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Pai, esta é a tua palavra, e nós somos o teu povo, e tudo que nós precisamos é da tua voz. Por isso nós lhe pedimos, nos fale. Fale primeiro por causa de nós mesmos, por causa da nossa necessidade, e fale também por causa do nosso próximo. Ó Deus, que nós precisamos ter remédio para eles. Nós precisamos transmitir a cura, ó Deus. Então, no nome de Jesus, nos ministre por esses motivos. Em o nome santo de Jesus. Amém. Todo mundo que está aqui nessa noite, acredito que sem exceção, conhece essa palavra e com certeza já ouviu 1 milhão de mensagens sobre esse texto. Já ouviram o pastor William, com certeza, e na verdade eu não deveria nem pregar, né? Porque vocês já receberam muita revelação. Mas eu creio que o Senhor vai nos ensinar um pouquinho a mais. E eu quero compartilhar com você então sobre o poder de reconstrução que existe no perdão. Esse texto, quem está fazendo essa narrativa é Mateus, que escreveu, mas é Jesus quem contou essa história. É Jesus que fez esse paralelo dessa situação e o reino dos céus. E ele então começa a trazer algumas revelações para nós, coisas muito poderosas, que nós precisamos ficar atentos com ela. O primeiro ensino que Jesus nos traz nesse texto é que nós somos devedores, porque quem aqui é do reino? Amém. Então, se você é do reino, você tem uma conta para pagar. O reino dos céus é comparado a um rei que quis
fazer contas, acertar as contas com os seus servos. Então todos nós somos devedores, devemos para este rei, todos sem exceção. A segunda informação que o texto nos traz é que tem dívida que a gente nem paga, embora devêssemos pagar, mas a gente nem paga. É um tal de entender que com 5 anos a dívida prescreve no banco, então espera, deixa prescrever, né? E aí você vai poder ter o seu nome resgatado, sem nem pagar a sua conta. Tem dívida que a gente não paga, mas com esse rei não tem jeito, tem que pagar. Não prescreve, vai ter que acertar a conta com ele. Então, a segunda informação é que você vai ter que pagar a sua conta. Porque o texto diz assim: e quando começou a fazer o acerto, foi-lhe apresentado um. Olha aqui, foi-lhe apresentado. O endividado não se apresentou. Não foi voluntário. A pessoa não diz: eu estou indo lá pagar, eu estou indo lá resolver o problema. Não, porque esse rei tem umas pessoas que quando ele manda buscar, não adianta você passar a sua senha para o outro. Se ele mandar chamar para acertar a conta, você vai ter que ir naquela hora. Hoje mesmo ele já chamou muita gente para acertar a conta. É verdade. Muita gente. Tem gente que ele vai chamar essa noite ainda. Eu acredito que não seja você. Ele vai te dar tempo para você viver essa palavra. Tem gente que ele vai chamar amanhã, enquanto a gente estiver aqui no café, mas também não vai ser você, então não falte no café. Vai ser garantia de vida o café. Mas ele manda chamar, e quando ele mandar chamar, não adianta, é diferente daquela fila quilométrica do banco, que a gente fica cheio de alegria quando alguém fala assim: pode passar. Esse não tem jeito. Mandou chamar, você vai ter que ir. Então essa pessoa, ela foi apresentada. Ele foi pego e trazido à presença do rei sem querer. Apresentado, não se apresentou, ele foi apresentado para acertar as contas. E a outra informação muito preciosa que o Senhor Jesus nos dá é que essa dívida minha e sua é impagável. Quem se lembra o valor da dívida dele? 10 mil. 10 mil o quê? Que a diferença está no quê? Denário. Denários? Talento. Talentos? Prata. Ou denário? Quem leu o texto? Talento. Ah, tem gente que leu, muito bom. Talentos. Ele devia 10 mil talentos. É uma dívida impagável. Por quê? Quem aqui sabe quanto é 10 mil talentos? Não sei porquê, mas eu vou duvidar que tem alguém que saiba. Olha aí, olha. Esqueci que tem um erudito aqui. Ainda bem que eu só pensei em prometer alguma coisa. Ok, ele passou perto. É tanta grana, que eu vou te convidar a fazer o seguinte: vamos esquecer 9.999 talentos e vamos trabalhar só em cima de um. Ele devia quanto? 10 mil talentos. Vamos esquecer 9.999. Vamos trabalhar só em cima de um talento. Então vamos lá. Um talento equivale a 6 mil denários. Um talento só, 6 mil denários. E agora, quanto é um denário? Um dia de serviço. Então só um talento equivale quase 20 anos de trabalho, sem dízimo, sem oferta, sem comprar nada, só para pagar um talento. 20 anos de serviço.
Tem quanto para trás? 9.999. Eu não consigo fazer essa conta. É a dívida dele. Ou melhor, é a sua dívida. É a sua dívida. Só um talento. A pessoa teria que trabalhar 20 anos. Agora, o que mexeu comigo quando o Senhor começou a me mostrar esse texto, o que mexeu comigo profundamente é o legado da dívida para a família. Porque esse homem se apresenta, ele não tem como pagar porque a dívida dele é impagável, e o rei libera um comando. Um comando de quê? Prisão. Esse rei aqui, ele representa quem? Oi? Tem gente na dúvida. Só a turma que jejuou 3 dias. É, isso aí. O rei representa Deus. E ele dá um comando. E ele dá um comando para quem? Quem que ele envia? Para prender os atormentadores. No popular, quem são esses atormentadores? O capeta, o capiroto. O rei está falando para Satanás: pega esse meu servo, assuma o comando da vida dele. Quem mandou? Deus. Eu quero ver que corrente que resolve esse negócio. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou o diabo prender. O legado da dívida para a família. A minha dívida, a sua dívida, coloca toda a minha casa em risco. A dívida que você contrair com esse rei, coloca a sua casa em apuros terríveis. E o rei então diz assim: prendam este homem. Quantos e quantos chefes de família nós temos visto, crentes, servos do Senhor, apaixonados com Deus, que não governam mais a sua casa. Que não tem nenhuma influência sobre a vida da mulher. E nas rodinhas de bate-papo, gospel, a gente pega esse cidadão e a gente dá um nome para ele, porque ele não é o cabeça da mulher, ele não é o sacerdote da casa, embora deveria ser. A mulher faz o que quer, então a gente chama esse homem de quê? Camisolão na capital, porque nós no interior é banana. No interior a gente mexe com muita plantação, né? Banana. Só que o texto está dizendo que esse homem não é um banana. E está dizendo também que não é um camisolão. E nem camisolinha. O texto está dizendo que ele é um homem aprisionado. O que um prisioneiro pode fazer com a esposa? O que um homem atrás das grades pode fazer com a sua casa aqui do lado de fora? Que tipo de governo ele pode exercer? Tem como ele ser cabeça? Então não é banana. Mesmo sendo crente, o texto está dizendo que ele está aprisionado. Um prisioneiro, ele não tem vontade própria.
Que hora que ele toma o banho de sol? Na hora que estabelecerem, não na hora que ele estabelece. Que hora que ele come? Na hora que estabelecerem, não é na hora que ele estiver com fome. Porque é um prisioneiro. Só que esse prisioneiro, ele contraiu a dívida. O texto não fala onde ele contraiu. Talvez tenha sido no motel, mesmo sendo crente. Talvez tenha sido no ganho desonesto, mesmo sendo um líder. O nosso, não sei se foi o último ou penúltimo presidente da Câmara dos Deputados, era um líder, Eduardo Cunha, um líder da igreja, mas ladrão. Era um líder que estava aprisionado por Satanás. Eu não sei onde você contraiu a sua dívida, mas em algum lugar. Eu sei onde eu contraí a minha. Mesmo amando o Senhor, mesmo sendo apaixonado com Deus, eu sei onde eu contraí as minhas. Eu contraí em frente ao computador. Eu contraí numa sala de motel. A nossa dívida coloca a nossa casa em risco. E esse homem, então, agora ele está aprisionado. Ele não consegue exercer o papel sacerdotal na vida da esposa. Ele não consegue exercer o seu papel na vida dos filhos. Só que não para por aí. O texto diz: prenda esse homem e prenda a sua mulher. Quantas mulheres? Eu não estou falando de ninguém de fora. Vou falar só da turma de Deus. A Bíblia diz que o julgamento começa onde? Pela casa do Senhor. Quantas mulheres, quantas irmãs em Cristo, que a gente chega na casa dela, dá medo de tomar um copo de água. Tamanha imundícia a casa está. Roupa jogada para tudo enquanto é lado. Vasilha suja. Meninos maltrapilhos. E aí a gente também dá um nome para essa mulher. Qual é o nome? Aqui não tem? Lá no interior, como a gente mexe muito animal, como vocês ficaram calados, eu estou com vergonha de falar, mas é isso mesmo. Só que a Bíblia está dizendo que ela não é isso, porque essa mulher sonhou com o casamento, essa mulher cuidava da casa dela, agora ela não sabe por quê, ela não consegue arrumar a casa, ela não consegue arrumar a si mesma, ela não tem vontade de ir no salão, ou às vezes tem vontade e não tem força, ela não consegue cuidar dos filhos que ela tanto pediu para Deus, que foi fruto de oração, ela não consegue mais, ela não consegue educar, os meninos fazem o que querem, a casa uma bagunça. Essa mulher não é isso que você pensou. A Bíblia está dizendo que ela é uma prisioneira. Que educação uma prisioneira pode dar para os filhos? O que uma mulher aprisionada pode fazer pela sua casa?
O que uma mulher aprisionada pode fazer pelo seu esposo? Que tipo de cuidado, atenção e carinho ela pode dar? Porque ela é uma prisioneira. E um prisioneiro pode fazer muito pouco. Só que não para por aí, porque assim como a bênção do Senhor é para 1000 gerações, a maldição acompanha gerações também, diz a Bíblia. E Jesus está aqui no Novo Testamento falando disso. O homem dessa casa está preso, o sacerdote. A esposa, a matriarca da família está presa. E mais quem? Os filhos. O que os filhos têm a ver com essa história? Os meninos estão lá jogando PlayStation tranquilamente, dando uma navegada no Insta, zapeando, e está chegando lá aqueles guardas, metendo algema, aprisionando. E aqui nós começamos a entender por quê. Tantos e tantos jovens que têm casa, têm uma cama arrumada, mas que estão dormindo debaixo do viaduto. O texto está dizendo que eles foram entregues para quem? Para os atormentadores. Não tem cama cheirosa que resolve isso. Não tem carro bonito que o pai dá que resolve isso. Não tem comida gostosa que resolve isso, porque ele não quer a comida, ele quer a pedra, ele quer a maconha, ele quer uma carreirinha. Ele nem sabe por quê, porque essa conta nem é dele. Essa conta nem foi ele quem fez. Quem fez a conta? O pai. Nem foi a mulher quem fez. A gente trabalha com essa questão de cura, de libertação, e na EIFOL, dentro da EIFOL, nós temos um seminário que se chama SILCE, Seminário Intensivo de Libertação e Cura Interior. E aí uma mulher participou do seminário, agora no mês passado, ela me procurou pedindo ajuda, e nós fomos atendê-la. Ela disse: pastor, deixa eu te falar, eu sou uma santa mulher, eu nunca olhei para outro homem, eu nunca desejei outro homem, mas quando eu fui fazer aquele seminário, eu estava tendo sonhos imorais, eu estava tendo apetite para outro homem, e eu comecei a entrar em parafuso, dizendo: o que está acontecendo comigo? Eu sou uma mulher séria no meu relacionamento com Deus, o que está acontecendo comigo? E ela disse: eu descobri, pastor, porque quando vocês começaram a ministrar, eu falei: ei, eu sei que não sou eu, então eu vou procurar. E ela pegou o celular do esposo e ela descobriu. Ele envolvido com pornografia. E Satanás estava visitando a noite de quem? Dela. A palavra teórica e alguém vindo com a prática testemunha. Aquela mulher começou a ter apetite. Um jovem empresário da nossa cidade, ele me procurou para contar que a esposa chegou para ele e disse: meu amor, olha, eu quero falar algo para você. Eu estou tendo sonho imoral com o nosso melhor amigo. Eu nunca olhei para ele. Eu nunca olhei para ele com outros olhos. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu estou tendo esses sonhos. E ele procurou para contar isso porque ele ouviu as ministrações, participou do curso, e então ele sabia por quê. E ele então se abriu para ela e disse: deixa eu te falar, não é você. Porque eu e esse melhor amigo nosso, nós estávamos pegando a mesma mulher por fora. E a Bíblia diz que aquele que deita com uma mulher, ele vira o que com ela? Uma só carne. E agora ele é um com aquela mulher, e ele é um com um amigo,
E essa turma toda ele levou para onde? Para dentro da mulher. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E agora a esposa está sonhando, porque virou um. Os filhos, o que os filhos têm a ver com isso? Nada. Mas quem está pagando a conta? Eles. A conta do pai ou da mãe. Jovens aprisionados, arruinados, destruídos. Nunca existiu uma geração tão perdida como a nossa. Tão louca como a nossa. Pagando uma conta que não foram eles que contraíram. Nós somos a geração das meninas de 13 anos de idade, que em vez de ter nas mãos uma boneca, tem nas mãos o quê? Um filho. Pagando a conta de quem? Porque tem certeza que uma menina de 13 anos de idade, quando vai para a cama, tem certeza que essa menininha, ela estava querendo sexo? Ou ela estava querendo o beijo que ela deveria ter ganhado dentro de casa? Do primeiro homem da vida dela, que deveria ser o pai dela. Mas ela nem conhece o pai, ela nem sabe de quem ela é filha. Ou conhece, ou esse pai está dentro de casa, mas ele está muito preocupado com o dinheiro, ou ele está preocupado com a amante, ele está preocupado talvez até mesmo com a obra de Deus. E ele não tem tempo para abraçar, ele não tem tempo para beijar, ele não tem tempo para acariciar. O primeiro bandido lá fora que fala para essa menina de 13 anos, eu te amo, a menina se abre para ele. E ela está disposta a fazer o que ele quiser, a entregar o que ele pedir. Ela não estava querendo sexo, ela está querendo amor. Filhos aprisionados, filhos acorrentados, envolvidos com droga e tantas outras coisas. E o texto diz que há uma outra prisão dentro dessa casa. Quem foi o primeiro a ser preso? Quem foi o primeiro a ser preso? Segundo? Terceiro? E o quarto? A quarta prisão que acontece dentro da mesma casa. Os bens. E quem mandou prender os bens? O rei. E esse rei representa quem? Deus. Prenda tudo que ele tiver. Talvez aqui a gente comece a entender porque pessoas tão sérias com o trabalho, pessoas que não têm medo do trabalho, que levantam cedo para trabalhar e dormem tarde de tanto trabalhar e não conseguem nada na vida, são crentes. Dizimista, ofertante, qualquer campanha que tiver na igreja, qualquer necessidade, eles vão entregar os olhos, mas não avançam. Vai me dizer que você não conhece alguém assim. A vida não anda. O texto está dizendo que tem pessoas que há uma palavra do rei sobre a vida dela, dada a Satanás. Confisque a vida financeira dele. Confisque a vida financeira dela. Até pagar o que deve. Confisque. Gente que está sonhando em avançar e não consegue. Gente que começou a fazer a casa
A mulher falou assim: faz uma suíte para nós. Construiu. Está lá para rebocar até hoje, só chapiscado. E o que deveria ser o banheiro é um depósito com as caixas de cerâmica de 10 anos atrás. Estão lá. Não conseguiu fazer mais nada. Esse ano a gente troca de carro. O carro bate o motor. Não consegue. Esse ano a gente termina esse banheiro, alguém adoece. Esse ano a gente vai fazer isso, acontece alguma coisa. Por quê? Porque a vida financeira está confiscada. E o pior de tudo, foi Deus quem mandou. E não sou eu quem está dizendo, é Jesus que está dizendo. O rei do reino, disse: prenda tudo que eles tiverem. Aí o homem trabalha muito, a mulher trabalha muito, todo mundo nessa casa é trabalhador, mas as coisas não fluem. E deixa eu te falar, eu sei o que é isso. Com 14 anos eu já trabalhava fora. Com 16 anos, 14 anos eu ganhava um salário. Com 16 anos eu ganhei 5 salários e meio. O salário era 12, não sei o que, era 12. Eu ganhei 66. Com 16 anos. E nunca mais eu ganhei menos que isso. Eu já ganhei 10 salários no mês, eu já ganhei 20, eu já ganhei 30, eu já ganhei 40. Eu já ganhei 50 salários. Ontem eu estava olhando, estava aqui, achei aqui 50 salários no mês. Só um que se alegrou comigo. O resto ficou tudo triste. Agora deixa eu te falar. Quando eu ganhei 1, não dava. Quando eu ganhei 2 também não. E quando eu ganhei 50 também não. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nem carteira de trabalho, nunca tive. Sempre fui autônomo. Quando eu ganhei meus primeiros 10 salários, eu paguei as minhas contas, e eu disse: agora eu só devo para o mês que vem 1 salário. Então eu vou trabalhar com a mesma garra, eu vou ganhar 10, vou pagar 1 e vou guardar 9. Sabe quanto eu ganhei no mês subsequente? Eu ganhei 1. A vida inteira assim. A vida inteira assim. A Bíblia dá o nome para isso. Sabe qual é o nome disso? O pão nosso de cada dia. Tem gente que o máximo que ele consegue na vida é o pão de cada dia. Embora o projeto de Deus para ele não seja o pão de cada dia. Quando o Senhor tira qualquer pessoa do Egito, é para colocar numa terra que mana leite e mel. Maná, o pão de cada dia, é só para quem está no deserto, em rebeldia e em desobediência. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu vivi assim a minha vida inteira. Nunca deu. Até 2009, quando eu fui fazer o curso de libertação. Nunca deu. Nunca deu. Pagava a conta. Cheque voltava sem fundo. Procurava a pessoa, resgatava o cheque. Você dá um cheque de R$200 e não consegue pagar ele. Ele volta sem fundo. Ele vira quanto, pastor Luciano? Com as taxas, aqueles negócios que vocês cobram de nós. Ele vira R$300, mais ou menos, não é assim? Ou seja, 50% a mais. Agora olha para você ver que é uma questão espiritual. 200 você não consegue pagar. Ele volta sem fundo. Você agora paga 50% a mais, mas você vai lá, resgata, limpa tudo, pega o talão de novo. Não vou pedir para levantar a mão, para não. Deixa só eu passar essa vergonha. Vivi isso a minha vida inteira.
porque eu não era mau caráter, não conseguia pagar, mas voltava sem fundo, eu ficava louco, eu queria pagar, e eu resgatava, e depois ia acontecer de novo, e os duplicatas da loja voltando, não conseguia pagar, mas quando ia para o protesto, pagava no protesto. É literalmente Satanás devorando a vida financeira, literalmente. A vida financeira é entregue aos atormentadores. Gente apaixonada com Deus, que a vida financeira dela é uma tormenta. A Bíblia está dizendo isso aqui. Uma tormenta. Até 2009, eu sou de 76, então me ajuda aí. Em 2009 eu tinha quantos anos? 35? Por aí. Até 2009 eu não tinha nada, era só o maná, até que o Senhor começou a trazer essas revelações, e mostrar por que a minha vida estava tão contaminada. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai foi embora, com a vizinha da frente de casa. A gente era uma família muito simples, muito. Morávamos, eu, meu pai e minha mãe, numa casa de tábua, daquela que as pessoas passam e veem tudo lá dentro. Meu pai da construção civil, mas ele propôs no coração o seguinte: você fica em casa, você toma conta do nosso filho, eu sou o provedor, eu vou cuidar da casa, você cuida do nosso filho, eu vou prover. Ele fez isso 1 ano, ele fez 2, ele fez 3, mas quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai foi embora com a vizinha. Eu perdi meu pai. Ele veio para Belo Horizonte. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu perdi minha mãe, porque aquela que ficava comigo dia e noite, agora ela tem que escolher se me dá amor ou se me dá alimento. Com 3 anos eu perdi pai, perdi mãe. E é claro que ela teve que fazer a escolha lógica. Eu preciso trazer alimento para dentro de casa. Então eu não via mais a minha mãe, porque ela saía para trabalhar e eu estava dormindo. E ela chegava tarde da noite trabalhando, eu estava dormindo. E eu cresci sem saber o que era amor. Logo depois, a minha mãe arrumou outro homem, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Quando estava são, porque quando ele estava bêbado, ele era Satanás. Ele era literalmente o diabo. E eu gostava na hora do almoço de pegar um copo de água, espremer um limão, colocar um açúcar. E ele falava assim: essa desgraça está gastando o açúcar todo. Eu gostava de pegar açúcar e misturar com farinha. Quem é desse tempo aí? Eu ouvia ele dizer: essa desgraça desse menino, não tem açúcar que dá para ele. Quando eu completei 6 anos, eu fui para o Jardim da Infância. Hoje não se chama assim mais. Jardim da Infância. E eu ganhei a lista de material escolar. A minha mãe trouxe, entregou nas mãos dele. Ele é um pescador, ele é analfabeto. E ele disse para minha mãe assim: se depender de mim, ele vai ter o estudo que eu tenho. Eu não sei assinar nem meu nome. Se depender de mim, é isso que ele vai ser. Eu tinha 6 anos. Eu não sabia que eu pensava essas coisas. Só depois, numa escola de cura, que eu fui descobrir que eu pensava: cadê meu pai? Quem fez a conta?
Quem fez a conta? Foi o meu pai. Quem está pagando caro? Uma criança de 6 anos. Quando eu queria tomar uma vitamina, eu ia nas lojas, lá chamava Garapão, uma rede. Então naquela época eles jogavam coco ali na rua, e eu esperava a pessoa tomar água no coco. Eles jogavam o coco fora, eu pegava, levava para casa e batia com água e fazia minha vitamina. Tinha um senhor, ele comprava 1 litro de leite todos os dias, e ali na mercearia mesmo, ele abria e ele tomava aquele litro de leite. E eu ficava olhando, e eu tinha tanta vontade de beber aquele leite. Sabe quando eu fui beber aquele leite? Não me lembro qual governo, mas que fez o ticket, criaram o ticket de leite. Fiquei muito feliz com aquele ticket, porque eu fui beber leite. Meu pai tinha achado uma mais gostosa. Meu pai tinha pensado só no prazer sexual. Meu pai tinha pensado não sei em quê, mas eu estava pagando a conta. Um lugar de pouca cultura. E a gente brigava com os colegas. E eles falavam assim: eu vou chamar meu pai para você. E eles chamavam. E os pais vinham e me seguravam. E falavam: pode bater, meu filho. Eu cresci apanhando de toda a minha vizinhança. Todos os meus vizinhos me bateram. Eu não tinha pai. Não foi eu que fiz essa conta, mas quem estava pagando era eu. E a minha mãe dizia assim: meu filho, eu tenho uma coisa para te falar. Você vai crescer e você vai ser um homem. Isso tudo vai acabar. Meu padrasto chegava em casa. Quantas vezes a gente estava com um prato de arroz e feijão, e ele chegava na hora do almoço e ele chutava aquele prato na nossa mão, bêbado. E eu e minha mãe caíamos em cima dos cacos de vidro, no meio da comida, e ele nos pisava, nos dava chutes. Quem fez a conta? A Bíblia é verdade ou não? Os filhos dentro de casa que não estão sabendo de nada e que estão pagando um preço caro por causa do pecado do pai, por causa do pecado da mãe. Até na minha adolescência eu nunca tinha levado 1 centavo para a escola. Minha mãe me ensinou a fila da merenda. A fila da merenda. E me pediu para nunca ir lá onde vendia o lanche. Mas um dia eu fui. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi o rapaz comprando uma coxinha. Eu fiquei com muita vontade de comer aquela coxinha. Eu voltei para casa com aquela coxinha na cabeça. E eu falei: mãe, hoje eu fui lá e tinha uma pessoa vendendo coxinha. E o rapaz comprou. Mãe, parecia que aquela coxinha era tão gostosa. Minha mãe disse: meu filho, falei para você não ir lá. Amanhã você pergunta quanto é. Depois da manhã, se a mamãe tiver o dinheiro, ela vai te dar. Onde estava o meu pai? Estava com a outra. E eu comecei a trabalhar e a minha vida financeira nunca fluiu. Com 18 anos eu comprei meu primeiro carro. Eu sempre paguei juros sobre juros.
Eu sempre paguei 2% de multa por não pagar em dia. Eu sempre paguei mora e tantas outras coisas. Eu sempre estive no cheque especial. Eu virei representante de confecção. Eu abri uma loja. Eu sempre estive no cheque especial. Até que em 2009 eu descobri que eu tinha feridas profundas com meu pai. Lá em Fortaleza. No Meifol. Por isso eu sou tão apaixonado por Meifol. Eu descobri que eu tinha feridas profundas com meu pai. Por tudo que aconteceu. Na minha adolescência, meu pai comprou um carro. A gente tão pobre. E a notícia chegou para mim que meu pai tinha comprado um carro. E eu fiquei imaginando o carro que meu pai comprava. Minha mãe não deixava eu sair da nossa rua. Nossa rua só tinha uma pessoa que tinha carro. Só uma pessoa. E ali era o meu lugar, não saía dali. A escola era logo na rua de cima. Minha mãe marcava o tempo, porque é um lugar de drogas. Ela marcava, ela sabia os minutos certinho, o tempo que eu gastava da escola em casa. E eu fiquei imaginando, qual é o carro que meu pai comprava? Sabe qual carro que eu pensava? Direitinho, eu tinha certeza que ele tinha comprado. Eu ficava viajando assim no Fantástico Mundo de Bob. E eu via direitinho o carro que o bananeiro passava empurrando lá na rua. Aquele carrinho de banana. Meu pai tinha comprado um Corcel. E eu quase enlouqueci. Eu fiquei doido. Eu comecei a querer ir para a casa do meu pai todo fim de semana. E meu pai levou a mim e a esposa dele para ensinar a dirigir. E ela andou, e eu louco, desesperado atrás, esperando a minha hora. E ela cansou. Ela disse, para mim tá bom. Ele falou, então encosta. Ela encostou, eu estava soltando foguete. Ele disse para ela, passa para trás, o Emerson vem para frente. Agora é a sua vez. Ela disse, não. Agora nós vamos para casa. E eles começaram, ele disse, não, nós combinamos. E ela disse, não, nós vamos para casa. Eu senti tanta vergonha mais uma vez. E mais uma vez eu estava sendo rejeitado. Porque nós fomos para casa. Eu tinha tanta raiva. Tanta raiva. E lá eu descobri, nessa escola, as feridas que eu tinha com meu pai. Mesmo já sendo pastor. Mesmo já sendo pastor. Mesmo pregando e o fogo caindo. Impondo as mãos sobre as pessoas e elas caindo. Mas eu estava muito ferido. E a minha vida financeira aprisionada. Problemas no casamento, tanta coisa. Eu descobri que eu tinha raiva da minha mãe, porque ela não conseguiu me dar o amor que eu precisava. Não era culpa dela, mas eu não sabia, eu não entendia. Eu voltei dessa escola. E eu procurei o meu pai. Em 2009, meu pai tinha 35 anos de afastado do Evangelho. Porque ele se desviou quando ele foi embora com essa outra mulher. Ele já não estava mais com ela, ele já estava com uma outra. Que bebia muito. E eu procurei meu pai. Para conversar com ele. Eu entendi as prisões que eu estava. Eu entendi por quê. Eu entendi que a ausência do perdão é altamente destrutiva e gera prisão, e eu estava aprisionado. Só que a pior cadeia é aquela que você está e nem sabe que está nela. Eu estava preso e não sabia. Sobretudo porque agora eu já era um pastor. E como assim um pastor preso? A ausência do perdão gera prisão. A ausência do perdão traz tormentos, leva para depressão,
leva para a ruína. A ausência do perdão leva à loucura, porque o texto diz que a pessoa que não perdoa foi entregue a quem? Aos atormentadores. Uma pessoa atormentada dia e noite, ela não consegue manter-se em sã consciência. Por isso que a gente vê chefes de família fazendo negócios terríveis, negócio de louco, que só louco faria. Ele está atormentado. Ele nem sabe, mas ele está atormentado. Eu entendi isso. Eu entendi que a ausência do perdão gera doenças físicas e emocionais. Essa semana uma pessoa tentou suicídio. Vieram nos procurar, sabe qual é o problema? Problema com a cunhada, problema com o cunhado, problema familiar, gente crente. A ausência do perdão, diz a Bíblia, gera doenças físicas e emocionais, porque essa pessoa que não perdoa, ela é entregue aqui na terra para Satanás em vida. E o diabo vai atormentando, ela adoece emocionalmente. E agora essa doença passa para o corpo, ela adoece fisicamente. E eu procurei o meu pai. E eu disse: meu pai, eu estou aqui para te pedir perdão. Eu não queria nem perdoar, já estava perdoado. Lá naquela escola já estava perdoado. E eu entendi que eu precisava era pedir perdão. E eu fui lá pedir perdão. Meu pai, me perdoa. Me perdoa quando o senhor foi embora de casa. Me perdoe, meu pai. Quando o senhor foi para os Estados Unidos, eu tinha 11 anos. Foi a primeira vez que eu tomei bomba na escola. Porque era a segunda vez que eu estava sendo abandonado. Mas eu quero te pedir perdão por todo sentimento ruim que eu alimentei. Me perdoa porque eu tive raiva do Senhor. Quando aquele dia a sua esposa não me deixou dirigir. E o Senhor escolheu ela. O Senhor não me defendeu. Querido, se a ausência do perdão gera prisão, gera cadeia, gera tormento, gera loucura, a presença do perdão gera exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Esse homem que está aprisionado, quando ele se ajoelha diante do rei e fala assim: rei, perdoa, tenha paciência. O rei perdoou. Então agora todo mundo é solto. Sabe o que aconteceu, querido? Para a gente encerrar, meu pai, que tinha 35 anos, que estava afastado do evangelho, essa semana mesmo ele me procurou e falou assim: meu filho, onde eu vou as pessoas ficam me chamando de pastor. Meu pai voltou para o Senhor. A esposa dele, que não é aquela mais, dentre tantas, mas essa já tinha uns 10 anos que ele estava com ela, e eles bebiam juntos. A mulher se converteu. Eles se casaram, ela se batizou. Meu pai foi fazer essa escola de cura. Meu pai voltou para o Senhor. Está apaixonado com Deus. E eu vejo no coração dele assim: eu vou ser pastor. Sabe por quê? O legado que meu pai não deixou para mim, eu estou deixando para ele. O Senhor está me dando graça de deixar para ele. Porque às vezes ele não teve o conhecimento que eu estou tendo o privilégio e a graça de ter e de receber. O céu se abriu sobre a vida do meu pai. Ele se ajustou no casamento. Tudo que sai da boca do meu pai agora é Deus. De 2009 para cá. Sabe a vida financeira desgraçada, arruinada? Esse ano agora, de 2009 para cá, inteirou o terceiro carro que eu ofertei na igreja. Terceiro carro. De 2009 para cá, quem não conseguia nem pagar a prestação do carro,
Teve um ano desses que eu estava com 5 carros. Não fiz campanha de prosperidade, não é nada disso. É porque o céu se abriu. O mesmo que entregou nas mãos do atormentador, falou assim: atormentador, agora sai fora, porque a situação está resolvida. Você perdeu o direito sobre ele. Você perdeu a legalidade sobre a vida financeira dele. A coisa começou a abrir. E até 2009 eu não tinha conquistado nada. 2010 eu oferto o primeiro carro para a igreja. A prestação do carro era R$ 1.027, faltavam 27 parcelas. A igreja diz assim: pastor, então o senhor deu, a gente assume o resto. Não, Deus não mandou dar uma dívida para a igreja, Deus mandou dar um carro. Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo ano, pela primeira vez na minha vida, eu consegui quitar aquele carro. E eu tive dinheiro para dar entrada em um outro carro. 2012, eu tive dinheiro para comprar um carro e dar 50% de entrada. 2013, eu tive dinheiro para comprar um carro à vista e dar para minha esposa. 2014, já tinha 5 carros, porque eu tinha o meu, tinha o da minha esposa, e tinha comprado 3 para os meus vendedores trabalharem. Sabe o que eu quero te dizer? Você pode estar comendo maná, pão nosso de cada dia, mas não é o projeto de Deus para a sua vida. É só a gente receber as revelações que Deus tem para nós e nós entrarmos nele. Eu queria que você ficasse de pé. A ausência do perdão é tão destrutiva. Aprisiona filhos, aprisiona esposa, aprisiona esposo, aprisiona as finanças, a dívida que você contrai. Mas a presença do perdão, ela é tremenda. Ela gera liberdade, ela gera cura, ela gera prosperidade. Eu não sei quem te feriu, e talvez até nessa noite você nem sabia. Eu me senti tão constrangido de trazer essa palavra aqui. Tão constrangido. Mas eu estava de joelhos agora, no quarto do hotel. E como o Espírito Santo testificava no meu coração. Porque o Senhor tem essa cura para você. Eu não sei quantos são, mas eu só sei que o Senhor tem essa cura para você. O Senhor quer te tirar desse lugar de prisão. Talvez você está pagando uma conta que nem é sua. Talvez foi contraída pelos seus pais. Talvez foi contraída pelos seus avós. Talvez foi contraída por você mesmo. E você nunca teve coragem de falar nada para ninguém. Mas o Senhor quer zerar a sua conta. Quem você precisa perdoar de verdade? Quem você precisa liberar no seu coração? Não, pastor, para mim morreu. Você já teve a oportunidade de ver uma sepultura aberta? Um cadáver lá dentro? Fede. Tudo aquilo que morre dentro de você fede. Porque o seu corpo não é sepultura. Você não tem que enterrar ninguém dentro de você. Não tem. Quem você precisa liberar? É o pai que não te amou? Ou talvez que te amou não da maneira que você precisava? Quem você precisa liberar? O marido que traiu? O pastor que humilhou? O líder que abusou? Quem você precisa liberar? E você está sofrendo tanto. E a coisa não anda. E você fica projetando tanto, mas a coisa não anda. E você fica sonhando tanto, mas a coisa não anda. Se por um acaso, se essa palavra tem alguma coisa a ver com você, você pode ficar escondido aí no meio. Ou você pode vir para um lugar de sacrifício, para o Senhor atear fogo e resolver isso. E resolver isso.
o lugar do sacrifício. Eu não vou continuar carregando essa dor. Eu não vou continuar nessa miséria de vida. Deus quer te tirar do deserto e colocar na terra que Ele prometeu. Desde o dia que Ele te tirou do Egito. Desde o dia que Ele te tirou do Egito. Desde o dia que Ele te tirou do Egito. Ele quer te mudar de lugar. Ele quer te mudar de lugar. Saia do lugar da miséria. Mesmo sendo crente, sai daí. Mesmo sendo crente, sai daí. Desse lugar de angústia, tanta raiva no coração, tanta dor no peito. Você não consegue ser amoroso. Você tenta e não conseguia. Você não gosta de beijo, não gosta de abraço, porque há uma dívida, uma situação que nunca foi resolvida. Nunca foi resolvida. Atendemos um casal e aquele marido dizia: tudo que eu quero é abraçar minha esposa. Tudo que eu quero é beijar minha esposa. Tudo que eu quero é fazer um carinho nela. Ela não aceita de jeito nenhum. Ela não aceita um abraço. Ela não aceita um beijo. E quando fomos estudar a situação, encontramos na vida daquela mulher um abuso. Então ela tinha aversão. Todo contato físico trazia para a memória dela aquele abuso, porque ela não tinha resolvido aquilo dentro dela. O Senhor quer te dar oportunidade, está te dando a oportunidade de resolver isso hoje. Se tornar alguém cheio de amor. Se tornar um poço de amor. Um poço de doçura, de ternura. O Senhor quer te tirar do deserto. O maná é de Deus, mas o leite e mel também são. Leite e mel também é. Chega de maná. Chega de maná. Chega de deserto. Há uma terra fértil te esperando. Há uma terra fértil te esperando. Manda a dor embora. Manda a angústia embora. E faça de novo. E quebre em pedaços. Recolha os meus cacos e jogue fora o que não é teu. Até que eu me torne casa pra você morar. Construção perfeita, firmada em pedra angular. Até que eu me torne. Aceite o amor. Você está na igreja do amor e não consegue ser amado. Está na igreja do amor e não se sente amado. Está num lugar especial e não se sente especial. Resolva isso hoje. Eu procurei meu pai. Eu procurei minha mãe. Eu procurei meu irmão. Amanhã nós vamos dar os detalhes sobre como fluir para que a coisa aconteça de uma maneira completa. Mas algo tremendo começou hoje em ti. Algo tremendo começou hoje em ti. Algo tremendo começou hoje em ti. Alvejado em santo sangue. Até que eu me torne casa pra você morar. Construção perfeita, firmada em pedra angular.
rosto brilhe a luz do teu olhar, me faz luz do mundo, sal da terra. Queria pedir os pastores rapidamente, por causa do tempo, que você viesse aqui à frente e desse um abraço nessa pessoa que está aqui. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor vai romper com tudo isso. Mas você tem que tomar a sua decisão. Você tem que trilhar a estrada que o Senhor está te falando para trilhar. Você tem que fazer o caminho de volta. Querido, tem uma decisão que só você pode tomar. 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 Você não é rebelde, não é rebelde. Sabe, querido, aquilo que acontece em você, aquilo que Deus faz em você, Ele faz vazar através de você. Sabe, libertação vazou de dentro de mim para o meu pai. Libertação vazou de dentro de mim para a esposa do meu pai. Vai vazar de você para a sua casa. Vai vazar de você para quem estiver perto de você. Cura, cura, cura. Cura! Até que eu me torne cura! casa pra você morar. Cura! Construção perfeita, nada em pedra angular. Até que eu me torne espelho a te mostrar. O meu rosto brilhe a luz do teu olhar. Me faz luz do mundo, sal da terra. Nós nos apropriamos, Pai. Ninguém vai ficar enterrado dentro de nós. Ninguém vai ficar enterrado dentro de nós. Não guardaremos sentimento ruim em relação a ninguém, Não guardaremos sentimento ruim em relação a ninguém. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo. E eu peço que o Senhor mude a sorte do teu povo. Eu peço que aqueles que o Senhor tirou do Egito, tire do deserto também. Tire do deserto também. Tira do lugar da angústia. Tira do lugar da escassez. Tira desse lugar, Senhor. Transporta. Transporta. Muda de nível. Muda de nível. Muda de nível.
teus filhos não vão pagar esse preço. Você pode voltar ao seu lugar. É o Senhor para ativar na sua memória concertos que precisam acontecer, e você vai ter que ter coragem para fazer. O Senhor não te deu um momento emocional. Isso não é um momento emocional, isso é um momento espiritual. É um momento espiritual. Não são as emoções no controle, não. São as emoções debaixo da influência do Espírito. E é por isso que você vai ter a atitude correta. É por isso que você vai fazer o que é necessário ser feito. Você sentir vontade de gritar, o Espírito do Senhor está me dizendo: grite. Se você sentir vontade de gritar, liberar um grito de liberdade, fique à vontade. Você está diante do seu Pai, do Pai que não vai embora, do Pai que não abandona nunca, do Pai que te carrega no colo, do Pai que te afirma. Ei! Ei! Aleluia. Pastor William, pode se sentar.